meus amores. Então, como eu havia prometido para vocês, hoje nós vamos fazer algumas atividades relacionadas lá à revisão que nós fizemos na aula passada de distribuição eletrônica, ok? Vamos tirar as dúvidas. Se ainda tiverem alguma dúvida, me avisem que a gente termina de tirar, combinado? Então, vamos lá, ó. Os exercícios que eu preparei estão aqui, ó. Nós paramos nessa revisão aqui, nesse momento. Então, ó, uma distribuição eletrônica possível para um elemento X, que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é 35, é igual a. Então, olha só, a dica que ele te deu é do bromo. Ele falou que o bromo tem número atômico 35. Então, você vai lá e distribui o bromo. Olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, deu 10, 20, 3d10, 30, 4p5. Então, olha só. Ele falou que o elemento pertence à mesma família do bromo. Se ele pertence à mesma família do bromo, nós sabemos que ele também tem que terminar em quê? Em P5, gente. Tem que ser o subnível mais energético dele. Então, nós vamos procurar uma alternativa que também tenha como subnível mais energético P5. Olha aqui, já achamos de cara, ó, 2P5. Aqui não é, aqui não é, não é, aqui é D5 para te confundir, tá vendo? Então, quer dizer que a nossa opção a ser marcada vai ser a letra A, que o bromo vai estar no quarto período, porque ele terminou em 4P5, ele vai estar no quarto período na tabela periódica. Esse elemento aqui, que é o elemento X, também está na mesma família do bromo, mas ele está em qual nível? No segundo nível, porque ele terminou em 2P5. Ok? Beleza, olha o outro. Conhece-se atualmente mais de 100 elementos químicos que são, em sua maioria, elementos naturais e alguns poucos sintetizados pelo homem. Esses elementos estão reunidos na tabela periódica segundo suas características e propriedades químicas. Em particular, os halogênios apresentam. Quem lembra aí quem são os halogênios? Ó, halogênios, família 7A. Calcogênios, família 6A ou 16, né, gente? Então, ó, calco, halo, tá? Então, o que ele está falando aqui dos halogênios? Apresentam o elétron diferenciador no antepenúltimo nível. Esse elétron diferenciador é o elétron mais energético. Para ele estar no antepenúltimo nível, ele tem que estar no subnível F. Porque o F, quando você faz o seu diagrama, perceba o seguinte, olha, quando a gente vai fazer o nosso diagrama, a gente faz da seguinte maneira, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí você vai lá no 3 de novo, ó, 3d10, 4p6, 5s2. Depois, 4d10, 5p6, 6s2. Aí, quando você tá lá no 6s2, você volta no 4f, tá vendo? Então, quando você coloca o subnível F, você já tem duas camadas abaixo dele. Então, o subnível F aparece no antepenúltimo nível. Por acaso, os halogênios terminam no subnível F? Não. Você lembra que a gente aprendeu que essa família aqui termina em S1,
essa aqui termina em S2, essa aqui termina em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, os halogênios terminam em P5. Então, eles não compreendem. Essa primeira afirmativa aqui está errada. Eles apresentam subnível F incompleto? Não. Eles apresentam o P incompleto, porque é P5. Apresentam o elétron diferenciador no penúltimo nível? Não, o S e o P estão sempre no último nível. Olha, o D é que sempre está no penúltimo e o F que está sempre no antepenúltimo, ok? E apresentam um subnível P incompleto? Sim, é essa aí que é a nossa alternativa. Ó. O subnível P deles é incompleto. Por isso que a gente vai marcar a letra D, ok? Belezinha, então vamos para o próximo. Ó, o número de elétrons na camada de valência do átomo de cálcio. Então, ó, o cálcio no estado fundamental. Então, no estado fundamental quer dizer que ele não perdeu nem ganhou elétrons. Então, você vai distribuir 20 elétrons, que é o número atômico dele, 2p6, 3s2, 3p6. Então, deu 18, o próximo é o 4s2, ó. A camada de valência, o que é mesmo, gente? Nós falamos na aula passada, é a última. Então, quantos elétrons ele tem na sua última camada? Tá aqui, ó, na sua última camada, ele tem 2 elétrons apenas. Tá? Muito simples. Ó, o 4. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é essa. Ó, você tá vendo que ele terminou em P5? Beleza. O número de orbitais vazios remanescentes no nível principal M é. Então, ó, o primeiro nível aqui é o K. O segundo nível é o L. O terceiro nível é o M. Quais são os subníveis que a gente tem nele? A gente tem o S, a gente tem o P e a gente tem o D também, né, gente? Então, o que acontece? O S tem elétron, o P tem elétron e nesse caso aqui, o D está vazio. E o D, ele tem quantos orbitais? Você se lembra? Ó, o D, ele tem 5 orbitais. Isso quer dizer que esse D está vazio. Ele está te perguntando exatamente isso, ó. O número de orbitais vazios no nível M. Então, você vai ter 5 orbitais vazios. São os orbitais que pertencem ao subnível D, que é o único que não foi preenchido aqui nessa camada. Ok? Próximo, vamos lá, ó. O elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons em sua camada externa é aquele cujo número atômico é igual a. Então, vamos ver. O elemento que tem número atômico 2. Quem é ele? Ó, número atômico 2 é o hélio. Quantos elétrons ele vai ter na sua camada de valência, na sua camada mais externa? 2. São os 2 mesmo. 4. O elemento que tem número atômico 4. Aqui, ó, é o berílio. Na última camada, quantos elétrons o berílio vai ter? Olha, 2. Ele vai terminar com S2. Então, ele vai ter 2 também. Número atômico 7. Olha, quem tem número atômico 7? É o nitrogênio. Ele vai terminar em P3. Se você tiver alguma dúvida, você vem aqui, ó, e distribui. Nitrogênio 7. Então, você vai distribuir 1S2, 2S2, 2P3. 3, 5, 7. Quantos elétrons ele tem no último nível? 5.
Ok? Então, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2, esse aqui tem 5. O número atômico 11, olha aqui, quem tem número atômico 11? É o sódio. O sódio, gente, é muito mais fácil também se eu olhar pela família. O sódio está em qual família? Família 1A. A família 1A tem quantos elétrons na última camada? 1. Se você não lembrar, você vem aqui e distribui, ó. Vou distribuir 11. 2S2, 2P6. Deu 10, 3S1, 11. Olha lá. Um elétron na última camada. E por último, você tem o 12. O 12 é o magnésio. Olha, ele está na família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. Então, de todos que ele falou aqui, o que tem mais elétrons na última camada é quem? Olha, é o N, que é o 7 aqui, ó. Ele terminou em P3, ele está no 15. O 15 corresponde ao 5A, vocês vão se lembrar disso. Então, quer dizer que ele tem 5 elétrons na sua última camada, tá? Muito fácil esse também. E agora a gente está chegando nos dois últimos. Vamos ver o que acontece aqui neles, ó. Dadas as espécies químicas. Então, ele te deu o potássio no estado fundamental, sem carga nenhuma. Te deu o potássio mais 1, quer dizer, perdeu 1 elétron. E o potássio mais 2, que perdeu 2 elétrons. E ele quer saber o subnível mais energético de cada um. Então, ó, no estado fundamental, você vai distribuir os 19 elétrons que ele tem. 2P6, 3S2, 3P6, aqui deu 18, 4S1, 19. Então, primeiro nós já matamos que é o 4S1. Então, ou é esse, ou é esse, ou é esse. B, C ou E. Tá. Aí o potássio perdeu um elétron. Perdeu um elétron, então a gente desconta de onde, gente? Da última camada. Então, sumiu essa. Então, qual será o subnível mais energético agora? O 3P6. É o do segundo. Então, ó, eu tenho... E tem um erro nesse exercício. Ele está errado em algum momento. Ele perdeu o elétron, ele está falando que ele ganhou. Vamos continuar fazendo, que não vai ter alternativa correta, mas não tem. Ah, não, ele está colocando a camada toda. Olha aqui, ó. Esse aqui tem a camada toda, ó. 3S2, 3P6, tá vendo? Então, ó, a última camada. Ele falou só em subnível mais energético, mas ele colocou tudo. Beleza, não tem problema não. Então, esse aqui tá valendo, esse aqui também tá valendo. E o outro potássio perdeu 2 elétrons, olha. Então, presta atenção. No início, você tinha aqui o 4S1. Então, ó, ele perdeu esse 1 daqui e perdeu mais um daqui, ó. Então, o 6 virou 5. Então, a minha resposta vai ser a letra B mesmo, olha. O 3S2, 3P5, que é o do K mais 2. Então, nós vamos marcar a letra B de bola nele. Ok? E depois nós temos o número 7. As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos devem-se à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio, que tem número atômico 38. Beleza. Que na forma do íon estrôncio mais 2 ou 2 mais, tem a seguinte configuração eletrônica. Lembra, gente, meu povo, não esquece. Na aula passada eu falei, não faz 38, perdeu 2, 36. Não faz isso. O que eu te falei? Pode ser que algumas vezes isso não vá fazer diferença, mas em algumas vai. Então, o que você vai fazer? Ah, ele tem 38? Tinha 38? Então, vou distribuir os 38. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, seguindo a diagonal, ó, aqui deu 20, mais 10, 30, 4P6, 36, 5S2, 38, beleza.
Então tá, eu distribuí os 38. Agora eu vou analisar a carga dele, ó. O que aconteceu com ele? Perdeu 2. Então, se ele perdeu 2, eu vou tirar da última camada dele. Então, essa última aqui, ó, eu vou desaparecer com ele, ó. Beleza. Então, como é que fica a distribuição? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. É a primeira. A primeira já está certinha, ó. Então, nós vamos marcar a letra A. Muito cuidado na hora da prova para vocês lerem e não esquecerem dessa carga, tá? Não esqueçam dessa carga, porque essa carga vai fazer diferença, tá bem? Mas assim, eu preparei essas atividades porque eu acho que elas são suficientes para a gente tirar algumas dúvidas. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, eu peço que vocês me falem isso, que eu vou preparar outras atividades para a gente fazer, tá? Como a gente tem outras aulas gravadas, vocês podem também assistir novamente essas aulas para acabar de sanar as dúvidas. Combinado? Então, agora, nesses minutos que estão nos faltando, eu queria introduzir a nossa matéria nova, que são bases ou hidróxidos. Então, vamos juntos aí, gente? É uma matéria muito fácil. Nós já começamos a falar sobre as bases, porque a gente falou sobre as bases de Lewis, falamos sobre as bases, de Bronsted-Lowry, né? E ficou faltando a gente falar o conceito mais comum das bases, que é o conceito do Arrhenius. Então, ó, bases ou hidróxidos é o que a gente vai falar hoje. Tem gente que fica na cabeça achando que os ácidos e as bases, eles são opostos. E não são. Eles têm características, algumas características que são semelhantes, alguns efeitos que são semelhantes, mas eles se neutralizam. Então, as pessoas confundem bases e ácidos, um em presença do outro, eles se neutralizam. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que os ácidos são ruins se as bases são boas, ou que as bases são ruins. Não, não quer dizer isso, tá? Então, nós vamos falar primeiro do conceito lá do Arrhenius. O que o Arrhenius falou que são as bases? São compostos que, em presença de água, vão liberar o OH-, que é o que a gente chama, gente, de hidroxila ou oxidrila, tá? Não se esqueça disso. É hidroxila ou oxidrila. Esse OH-, ele vai ser liberado quando você colocar a sua base em presença de água. Ela vai sofrer um processo que a gente chama de dissociação iônica. Aí você vai me perguntar assim, Patrícia, dissociação iônica e ionização é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Os ácidos, eles sofrem ionização quando estão em presença de água. É uma quebra, gente, de ligação covalente. Pensa aqui comigo. Vamos aqui no cantinho, olha. Vamos pegar, por exemplo, o HCl. Você lembra que o HCl, o H tem um elétron, o Cl tem 7. Não é assim que a gente fazia? Aí eles vão lá, fazem um par eletrônico. Quando você coloca ele na água, o que acontece? A ligação covalente quebra. A ligação covalente quebra e o bendito do Cl faz o que com o elétron do H? Carrega com ele. Ah, meu Deus, escrevi errado aqui, né? Eu queria pagar só o elétron, não consegui. Carrega o elétron com ele. O pobre coitado do H fica sem o elétron dele, né? É isso que acontece aqui. Então, meu povo, muita atenção. Essa quebra da ligação covalente formando o cátion e o ânion
Chama-se ionização. É o que acontece no ácido. Agora, olha o que acontece na base. Na base você tem lá, tipo NaOH. Ó, o Na, ele tem um elétron na última camada. Ele é metal. O que o metal quer? Perder elétron. Então, o O tá lá, ó, com 6 elétrons na última camada. O Na vai lá e entrega o elétron dele pro O. E o O tá fazendo um parzinho aqui covalente com o H. Na hora que você joga essa substância na água, o que acontece? É essa ligação iônica aqui, ó, que é quebrada. Essa ligação iônica é quebrada. E o Na perde o elétron dele. Então, na hora que você... Isso aqui chama-se, então, dissociação, tá, gente? Dissociação iônica é a quebra da ligação iônica. Ionização é a quebra da ligação covalente. Então, na hora que você coloca o NaOH na água, ele forma o quê? Ó? Na e OH menos. Se eu te falar, por exemplo, do KOH, vou te falar aqui, ó, do KOH. Ah, vou colocar ele na água. Beleza, você vai colocar ele na água. O que ele vai formar? K mais OH menos. Beleza. Ah, vou mudar um pouquinho. Vou colocar agora o MgOH2 na água. Lembra, gente, que esse 2 que aparece aqui, ó, é a valência do Mg que veio para cá. E o OH, ele não é menos, então a valência dele é menos 1. Então, desce 1 para cá e 2 para cá. Então, vai ficar como? Olha, se o Mg tem valência 2, na hora que quebrar, vai virar o quê? Ó, Mg mais 2, mais... Quantos OHs que eu tenho? Olha, 2 OH menos. A mesma coisa acontece com o Al. Olha, se eu pegar o Al aqui, ó, o Al tem valência 3. Então, ele forma o AlOH3. Em presença de água, ele vai virar, ó, Al. Qual que é a valência do Al aqui, ó? Mais 3, mais 3 OH menos. Então, observa uma coisa, que em todos os casos, o ânion que forma é sempre o mesmo. Olha, é sempre quem? O OH-. É isso que o Arrhenius falou, que quando você coloca a base em presença de água, ela se quebra e sempre vai liberar o OH-. Quando a gente troca isso em miúdos, o que a gente percebe na fórmula das bases? Como o OH é a porção negativa da fórmula, e a porção negativa vem sempre no final, a gente pode deduzir que as bases, elas vão terminar sempre com quem? Com OH. Então, por aí dá para você, de cara, identificar quem é o ácido, quem é a base. Eu sei que o ácido é aquele que começa com H. A base é aquela que termina com OH, certo? Lá nas aulas anteriores, a gente já tinha falado dos outros conceitos. Vamos rever aqui rapidinho, ó. O conceito de base lá para o Bronsted de Lowry, qual que era que a gente falou? Ó, a gente falou o seguinte, que para ele considera ácido é toda substância que doa H+, e base é toda substância que recebe H+. Então, aí você vai analisar, por exemplo, vou te dar uma equação, ó, HCl mais H2O, que vai formar o hidrônio, que é o H3O+,
mais o Cl-. Aí a gente vai analisar o que aconteceu aqui, ó. Vamos fazer isso de novo, que isso aqui vale a pena, ó. O HCl antes da seta é o parzinho de quem depois da seta? Do Cl-. O HCl virou Cl-. O que aconteceu com ele para ele virar Cl-? Ele perdeu o H, não é? Então, se ele doou o H, ele vai ser quem? O ácido de Bronsted, que é o que doa H+, que doa próton, que a gente falou, né? Já a água é o parzinho do H3O+. O que aconteceu com ela? De H2O, ela virou H3O+. Aumentou um H, então ela recebeu H. Então, ela é considerada uma base de Bronsted. Você lembra também que nós falamos que do outro lado ficam os conjugados. Então, o ácido, que é aquele que doou o H, do outro lado ele tem uma base conjugada. Por quê, gente? Porque essa equação aqui, ela é uma equação reversível, ela vai e volta. Então, quando você analisa essa equação da direita para a esquerda, você vê que o Cl- está virando o quê? HCl. Então, ele está ganhando elétron, tá vendo? De Cl- para HCl. Então, quem ganha elétrons é a base. Se você analisar o H3O+, que está se tornando H2O, você vai ver que ele também perdeu um H. Então, se ele perder um H, ele vai ser o ácido conjugado. Ok? Além do Bronsted e Lowry, nós falamos também de um outro conceito. Então, olha só, nós estamos falando de 3 conceitos de ácidos e bases. Falamos do conceito do Lewis. O que o Lewis falou? O Lewis falou que a base é aquela substância que doa par eletrônico em ligação dativa ou coordenada, né? Então, é aquela substância que tem o par eletrônico disponível para ser compartilhado numa ligação dativa ou coordenada. Então, um exemplo, gente, que cai em tudo quanto é prova, vocês tomem muito cuidado com ele, é a amônia. A amônia é o NH3. Ó. A amônia, eu vou te perguntar, para o Arrhenius, ela é uma base, gente? Olha para a fórmula dela. Ela terminou com OH? Não. Mas o que acontece no caso do Lewis? Olha, ela tem aqui, o N tem 5 elétrons, ele vai se ligar, ele vai fazer uma covalente com H, outra covalente com outro H, outra covalente com outro H. Você está vendo que sobrou ali no N um par eletrônico que pode ser usado para alguém numa ligação dativa. Então, a amônia, ela possui esse par eletrônico disponível. Então, ela é considerada uma base de Lewis. Se, por outro lado, a gente pega, por exemplo, o H+. Você lembra que o H+, ó, o H, no estado fundamental, ele tem um elétron, certo? Se ele virou H+, quer dizer que ele perdeu o único elétron que ele tinha. Então, se ele perdeu, ele está com a camada K dele vazia. Ele está precisando de quantos elétrons? 2 para preencher. Então, se esse H chega perto aqui dessa amônia, ele vai receber esse par eletrônico aqui. E ele vai ser considerado o quê? Um ácido de Lewis. Porque é aquela substância que recebe o par eletrônico na ligação dativa. E eles vão formar, então, gente, quando esse H se junta aqui, ó,
no composto e forma o NH4+, ele forma o composto que a gente chama de amônio. Vou pedir a vocês, para vocês pegarem o caderno, anotarem isso aqui, porque isso aqui, gente, é questão de tudo quanto é prova. É importantíssimo você saber fazer essa ligação, você saber qual é a base, qual é o ácido de Lewis, especificamente a amônia, porque a amônia é muito importante. Amônia e amônio. Se ele te pedir lá na sua prova, já vi inúmeras provas pedindo para você fazer a fórmula eletrônica do NH4+. Simples demais da conta, ó. O N, ele tá fazendo um parzinho com um H, um parzinho com outro H, outro parzinho com outro H, e esse parzinho aqui, ó, com o H+. Aí você vai fazer isso aqui, ó, para mostrar que um dos Hs estava sem elétrons. Por isso que ele conseguiu entrar nessa molécula. Tá bem? Então, olha só. Eu vou parar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiz só uma introdução de bases, bem simples, para na próxima aula a gente, a partir daí, começar a falar então da classificação, da nomenclatura das bases. Tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato, comenta o vídeo, manda mensagem para mim, que a gente torna a fazer mais alguma revisão, se for preciso, tá bem? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.